Boa noite, meu nome é Edneia, estou aqui depois de algum tempo sem fazer vídeos para vocês, mas estou eu de volta, né, com alguns estudos sobre o deserto dentro da palavra de Deus. Irmãos, vamos ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a seguir. A tentação de Jesus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glórias deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amados, nessa passagem da Bíblia, estamos falando sobre quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para lá para ser tentado porque ele ia começar o ministério dele. Ele ia começar a pregar o evangelho, ele ia começar a montar os discipulados dele, ele ia começar a falar de Jesus para ganhar as almas para Deus. Então, assim, ele foi levado para lá para ser tentado. Durante 40 dias, ele ficou em jejum, só em oração. Quando deu os 40 dias, veio o Satanás tentá-lo. E ele levou Jesus numa parte bem alta e falou: Se prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. Aí Jesus falou: Vai, Satanás, porque na Bíblia também está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás. Então, irmãos, olha, vocês veem, Jesus, ele veio ao mundo para nos ensinar o caminho que devemos andar. Ele veio como um exemplo de vida, né, para nós seguirmos tudo que ele fez, para nós seguirmos os passos dele, acompanhá-lo nas pegadas dele e pisar justamente onde Jesus pisou, seguindo as pegadas dele. Então, ele ter sido levado para o deserto para ser tentado é um exemplo para nós que ele deixou. Porque ele sendo Deus, ele sendo Jesus, filho de Deus, ele não tinha necessidade de ser tentado, né, irmãos? Ele não precisava ser provado para ser aprovado. Ele é Jesus. Mas mesmo assim, para nos deixar o exemplo, para nós seguirmos tudo que ele fez, nós imitá-lo. Na Bíblia fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fala. Então, nós temos que ser imitadores de Jesus.
tudo que ele fez no mundo, quando ele veio aqui, quando ele esteve aqui, nós também temos que fazer. Então, ele foi levado ao deserto para ser tentado. O que é o deserto? Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de escassez. É um lugar quente durante o dia, frio à noite, ao extremo, frio ao extremo. Só que tudo isso tipifica a nossa vida aqui no mundo e nós sendo levado para uma provação, digamos assim. É uma tribulação que vem nos provar para ver se nós vamos ser aprovados por Jesus. E durante esse tempo, irmãos, eu não consigo dizer assim a vocês se as pessoas se afastam ou se ao nosso entender nós vemos isso, que as pessoas se afastam. Mas no momento, o que nós sentimos é exatamente isso, que nós ficamos excluídos das outras pessoas, que as outras pessoas parecem que não vê a nós. Parece que a gente grita e ninguém ouve, porque dependendo da situação que você está passando, é uma situação tão difícil, tão complicada aos seus olhos, que você parece que explica para as pessoas e as pessoas não conseguem entender. Elas não conseguem captar a dimensão da sua dor naquele momento. É uma dor tão imensa, tão terrível, que parece que ela só tá em você. E que ninguém consegue entender, que ninguém nunca passou por aquilo. Parece uma coisa exclusivamente só sua. Que aquilo focou só em você. Fixou só em você. E que as outras pessoas estão vendo além do que você está passando. Então é uma coisa muito difícil de explicar. Mas nesse tempo que Deus te leva lá, é por vários motivos. Ele quer te aperfeiçoar, ele quer mudar o teu caráter, ele quer te fortalecer, ele quer te deixar forte, ele quer tirar tudo que é de ruim que está em você, que ele está te preparando para uma nova etapa, um novo ciclo que vai começar na sua vida. É muito interessante, porque esse tempo que nós estamos lá, nós nos sentimos frágeis, debilitados, cansados, tristes. Parece que todo mundo vira as costas para nós. Só que o que é mais interessante ainda é que nesse tempo, parece não, eu tenho certeza que Deus se aproxima mais de nós. Ele se aproxima mais de nós e ele se mostra a nós. Ele vai se revelando a nós no dia a dia. Por quê? Porque nesse tempo que nós estamos frágeis, debilitados, carentes, que dá a impressão que todos viraram as costas para nós, a gente vai aos pés dele. Aí a gente se prostra aos pés do Senhor. Nós nos lançamos aos pés do Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E a sinceridade do nosso coração é tão grande que Jesus nos abraça. Jesus nos abraça. Ele nos acalenta no peito dele e durante esse tempo ele cuida da gente. É difícil? Claro que é. Nós vamos passar um tempo muito angustiante. Ao mesmo tempo, muito maravilhoso. Eu posso dizer por mim. É o tempo que você se aproxima mais de Deus. É o tempo que você conhece mais a Deus. Ele faz isso para você ter uma intimidade com Ele. E ali você vai descobrindo Deus em todos os detalhes. Ele vai se revelando a você de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa.
eu escrevi algumas coisas aqui que eu tava sentindo dentro de mim durante esse tempo. E aí eu acabei escrevendo aqui. Eu vou ler para vocês, olha. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos pelo deserto. Digo, passamos. Pois o deserto não é lugar para se morar ou viver. É só de passagem. A gente passa por lá. E no deserto, é no deserto que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. No deserto somos tentados de todas as maneiras em deixar de seguir a Jesus, em deixarmos de sermos perseverantes. Jesus passou pelo deserto e esse tempo de deserto foi um tempo de solidão. As necessidades de Jesus eram legítimas. Mas a questão do deserto não são nossas necessidades. E sim, como reagimos às nossas necessidades. Deserto é lugar onde nossos medos interiores são tratados. Sabe aquele eu interior? Lá. Deus nos leva lá para tratar isso. No deserto, ou cremos ou tenhamos medo. Você tem duas opções. Ou você fica ali angustiado, triste, deitado. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem sair, fica deitado, deprimido, entra em depressão. Ou você se prostra ali, se entrega àquela dor. Ou você reage e começa a pedir para Deus direção, ajuda. E crê nele o tempo todo. Você tem dessas duas opções. E no deserto, nós temos que ser dependentes de Deus ou nós temos que fazer um bezerro de ouro. Por que bezerro de ouro? Porque lá quando Moisés estava levando o povo pelo deserto para alcançar a nova Canaã, eles não tinham uma fé, digamos assim, tão grande em Deus que eles precisavam ver para crer. E eles achavam que eles fazendo um bezerro seria o Deus deles e eles adoravam aquele bezerro de ouro. E Deus não aprovou. Aliás, eles faziam muitas coisas erradas no deserto. E é tanto que eles ficaram lá 40 anos. Então você escolhe. Você crê em Deus? Você bota a sua fé em ação, começa a crer em Deus. Ou você faz um bezerro de ouro para você. Melhor crer em Deus. Durante o período de deserto, devemos aprender algumas coisas. Para isso que nós estamos lá. Eu escrevi aqui tudo o meu tempo de deserto. Tudo que eu aprendi, que eu tô aprendendo, que tá me fazendo crescer espiritualmente, humanamente. Eu escrevi tudo aqui, ó. Primeiro, nós reconhecermos que Deus nos conduz ao deserto para períodos de crescimento e não de gratificações. Lá você não vai receber nenhum troféu, você não vai ser ovacionado por nada. Você tem que se humilhar. Para Deus, Ele exalta quem se humilha. Segundo, nós temos grandes batalhas no deserto. E venceremos. Não cederemos às tentações de usar atalhos para vencer. Segue o que o Espírito Santo coloca no seu coração. Não tenta dar uma ajudinha para Deus. Fazer um atalhinho aqui, outro ali. Não tenta isso. Se prostra ao Senhor, se joga nos braços dele, deixa ele te conduzir. Terceiro, nós aprendemos a arte e a disciplina de dependermos só de Deus e confiar só em Deus. O coração do homem é enganoso. Nós não podemos depender de outro ser humano. A gente tem que depender de Deus a todo tempo, porque o homem nos decepciona.
O ser humano nos decepciona a todo momento e Deus não. Em Abacuque fala que o seu pai e a sua mãe, sendo pai e mãe carnais, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagine Deus que está no céu, que Ele dará para nós. Então nós temos um pai maravilhoso e Ele só vai nos dar coisas boas. Quarto lugar, nossa autossuficiência e autopromoção são destruídas, ou seja, o seu ego. Sabe aquele eu? Eu sou assim. Eu não consigo perdoar. Eu nasci assim e vou morrer assim. Quando você entra lá no deserto, tudo isso cai por terra. Deus te molda de uma tal maneira que você fica meiga, tranquila, suave, dolorido, muito dolorido. Quando você vai corrigir o seu filho, você não coloca ele ali de castigo. Claro, para ele tá sendo uma tortura aquilo. Ele fala, nossa, você não gosta de mim, você não me ama. Não é assim? E nós ficamos ali a todo tempo, olhando, observando eles e falando, não. Você vai ver que lá na frente, você vai olhar para trás e ver o caminho que eu tracei para você. Foi para você chegar até aí. Então, a mesma coisa a Deus. Eles nos colocam lá para provar e nos aprovar. E nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que procurar observar tudo, tirar proveito de tudo aquilo. Proveitos bons. Lições boas. É para isso que você tá lá. Outra coisa. Nós solidificamos o sentido da nossa missão, do nosso chamado. Quer dizer, durante o tempo que a gente está lá, Deus vai fazer brotar. Ele vai fazer brotar não, Ele vai derramar no seu ser, no seu entendimento, no seu coração, algumas coisas. Algumas coisas que é o propósito dele para você. E que até o momento você não sabia. Gente, é muito lindo porque durante o tempo de aprendizado, de quebrantamento, de peneira, porque Deus peneira a gente. Ele bota a gente numa peneira assim, ó, e vai te peneirando. Primeiro ele bota uma peneira mais grossa, depois ele bota uma menos grossa do que a anterior e depois ele vai afinando a peneira. Ele vai te deixar fininho, seja lá como você entender, como você que está me assistindo. Vai ficar o bom de você. Ele vai começar a descartar tudo que não é bom aos olhos dele. Ele vai te moldar, vai te lapidar. Tudo que é ruim vai saindo, tudo que é bom vai ficando. E ele, com isso, você vai se fortalecendo, você vai confiando mais em Deus. E ele vai te erguendo, te fortalecendo, te dando aquela força que você não sabe de onde que vem, mas é ele que tá te carregando no colo, que tá te empurrando pra frente. Caminha, vai em frente, só que assim, dessa forma, que eu quero que você caminhe. Vamos lá. Em sexto lugar, nós ganhamos perspectiva de vida. Porque atrás do propósito, irmãos, todos nós temos um chamado de Deus. E talvez nesse momento que você é levado lá, que somos levados lá, nós ainda não temos entendimento do que Deus quer na nossa vida. Durante o tempo que nós estamos aqui nessa terra, Deus tem um chamado para nós.
E esse chamado, ele vai revelando a você aos poucos, durante o tempo que você estiver lá. Vai dando uma vontade, um desejo de você fazer o que ele quer. E é gratificante porque é tão bom fazer o que ele quer. Você vai sentir tão bem que você vai agradecer depois, como eu. Vamos lá. Ganhamos perspectiva. E sétimo, nós somos preparados para assumir a nossa vocação. Você vai estar sendo moldado, preparado, treinado para cumprir o que Deus tem para você. O que? Não sei. Isso ele vai fazer você entender com o tempo. Alguma coisa é. Ele vai te usar para alguma coisa, com certeza. E ele vai te fazer entender durante esse tempo. Então é tudo um processo. É um momento que te deixa muito para baixo, te leva até lá. Nesse tempo, você fica muito debilitado, muito carente. Você vai depender só de Deus. Olha para você ver como que Deus é maravilhoso, o trabalho dele. Aí, esse tempo você vai depender só de Deus, porque só Ele que vai poder te ajudar. E nesse tempo Ele vai te moldando, te lapidando, transformando o seu caráter, transformando o seu modo de ver as coisas, o seu modo de tratar as pessoas, de depender das pessoas, porque você tem que depender só de Deus. E nesse tempo, Ele vai se revelando a você o que Ele quer de você. E Ele está te preparando para isso. Gente, é muito maravilhoso. Então vamos lá. Jesus nos ensina que no deserto aprendemos a autodisciplina. Pois a primeira pessoa que temos que lidar é nós mesmos. O nosso eu é que atrapalha muito o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós somos autoritários, nós somos... Uma vez eu vi uma pregação numa igreja que o irmão falou assim que às vezes você fica apontando muito o dedo, só que você esquece que você está apontando o dedo e o indicador está aqui apontando para você. Você esquece. Antes de você tirar a trave do olho do seu irmão, você tira a sua. Então é esse eu que Deus quebra. Se eu sou assim, eu posso, eu faço, eu aconteço. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada. Se Ele quiser, Ele tira o nosso fôlego de vida. E nós baixamos a sepultura. Está tudo nas mãos dele. Então, para que nós vamos ser tão autoritários? Tão cheios de nós mesmos? Né? Então, é isso que Ele quer que nós entendemos tudo isso. E lá Ele trabalha em nossa vida, Ele nos trata para nós chegarmos ao ponto que Ele quer. Outra coisa, disciplinar a nossa fome, a nossa sede, vontades e desejos. Solidão, medos de possuir e de sermos reconhecidos. Sabe aquele negócio? Eu vou cantar melhor e eu quero que todo mundo me ache melhor. Ou então eu vou fazer uma doação e eu quero que todo mundo me aplaudam por isso. Gente, quem somos nós? Se tudo que acontece nesse mundo é a permissão de Deus. Tudo. Se você tem, é porque antes de você ter, era dele e ele te deu. Porque se ele não tivesse te dado, você não teria.
Ele que fez os céus e a terra. Antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Ele teceu nós dentro do ventre da nossa mãe. Tá na Bíblia. Ele nos teceu. No próximo vídeo eu vou ver se eu consigo fazer um estudo sobre isso e mostrar para vocês. Quando Paulo fala que, o apóstolo Paulo fala que ele nos teceu no ventre da nossa mãe. O nosso pensar, o nosso falar, antes que as palavras chegam à nossa boca, ele já sabe. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse que nós não conhecemos? Nós passamos tanto tempo nesse mundo aqui, observando coisas que são tão desnecessárias. Hoje, gente, eu olho para trás e falo, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi sem conhecer a Deus? Eu fico muito triste porque eu demorei muito para enxergar isso. Então vamos lá. Aprendemos a vencer nossas batalhas internas. Nós temos que vencer nossas batalhas internas. E lembre-se que o propósito do deserto é tratar nossos medos, inseguranças, falta de fé, tratar nossa dependência de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente pode tudo, né? Que a gente não precisa de Deus para nada. E é aí que nós nos enganamos, porque a gente precisa de Deus para tudo. Até para respirar. Um simples ato, respirar. E para isso você depende de Deus. E o ser humano é tão... O ego do ser humano é tão imenso que ele não consegue pensar isso. Ele não consegue ver que se Deus não quiser, ele nem respira. Então, para isso nós somos conduzidos até lá, para Deus nos tratar, nos moldar, quebrar o nosso ego. Vamos prosseguir? Tratar nossa dependência de Deus, tratar o desejo de reconhecimento, de fama e glória. Era o que eu falei antes. A gente acha que nós temos que ser ovacionados por tudo e por todos. Que tudo que nós fazemos temos que receber aplausos. Que tudo que nós fazemos temos que temos que receber agradecimentos e outras coisas mais. Não. Não mesmo. Nós temos que fazer tudo com muita humildade. Muita humildade. Minha mãe costumava falar uma coisa que o que uma mão faz para uma pessoa, a outra não pode ver. Então, é esse tipo de coisa, você querer receber glória em tudo que você faz. A glória é unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos prosseguir? O deserto é lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O apóstolo Paulo fala que quando nós achamos que estamos fracos, é que estamos fortes. Para ele te exaltar, ele te humilha. Não tem como você ser exaltado se você nunca foi humilhado. Não é verdade? Não tem como você ser curado se você não fica doente. Então, tudo isso é ele que faz. Então, esse tempo no deserto, você vai sentir todas essas coisas. Ele vai te humilhar sim, claro que ele vai. Para você entender quem é você. As pessoas todas vão te achar que você está sendo humilhado. Mas depois ele te exalta. Porque é lá, na fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E vamos lá. O deserto é um lugar onde aprendemos a lidar com nós mesmos. Às vezes a gente não consegue lidar com nós mesmos. A gente acha que nos conhece, mas nós não nos conhecemos.
Deus conhece a gente. Porque Ele que fez a gente. Ele que nos planejou, Ele que nos formou. O deserto é o lugar onde a forma como reagimos às nossas necessidades é mais importante que as nossas necessidades. Você vai entender que o que você precisa, é a forma que você vai entender o que você precisa é mais importante do que o que você precisa. Você vai aprender que o trajeto que você vai ter que trilhar até chegar lá onde você quer é mais importante do que você chegar lá. Vocês conseguem entender? Então é esse o trabalhar de Deus em nós. Ele faz a gente nos diminuir. Eu costumo sempre dizer que eu diminua e que Deus cresça. Eu peço sempre para Deus todos os dias: Senhor, me molda, me transforma, me quebra, para que o Senhor cresça em mim e que através da minha vida as pessoas enxergam a Ti, a transformação da minha vida, para ver o que Deus está fazendo na minha vida e através disso o nome dele ser glorificado. Porque quem consegue transformar outra pessoa? Ninguém, só Deus. E é isso que ele faz com nós, com a gente, quando a gente estamos lá no deserto. Ele nos molda, ele nos transforma, ele nos peneira, ele nos lapida. Vamos entrar num novo tempo, saindo do deserto, e entremos na terra que o Senhor nos prometeu, que seria o seu propósito, que Ele tem para você, o que você vai trabalhar para Ele aqui. Assim como Jesus, viveremos debaixo da proteção do Pai Celeste. Somos guardados pelo Espírito Santo. Por isso, daremos a Ele toda a glória e não permitiremos que a glória que pertence só a Deus seja roubada no deserto. Daremos a Ele glória e nos colocaremos em total dependência de Deus. E Ele nos suprirá em todas as áreas que temos sido tentados. Sairemos do deserto e entraremos na terra prometida. Não é lindo? Então é isso. Vamos nos deixar ser moldados pelo Senhor Deus. Vamos deixar que Ele trabalhe em nossa vida, que Ele nos transforme, que Ele nos poda, né? Que Ele nos direciona por caminhos sábios, por caminhos puros, por caminhos, por que não dizer até inteligentes, porque nós mesmos de nós não fazemos nada certo. Tudo que nós fazemos é errado, é torto. Nós não somos nada sem Deus. Então, quando Ele nos leva lá, Ele trabalha em nós de uma maneira que é perfeito. Ele cuida de nós em cada detalhe. Em cada detalhe. O cuidado de Deus é por amor. Por Ele amar muito a gente. É que Ele nos molda, nos transforma. E nos direciona no caminho que Ele quer. Ele volta nós para a rota que Ele quer. Que em algum momento nós saímos da rota que Ele traçou para nós. Amém? Deus é muito lindo, gente. Deus é muito bom. Ele não quer que nenhuma alma pereça. Ele quer que todos nós seremos salvos. E para isso, Ele às vezes tem que nos corrigir. Voltar
a rota que Ele traçou para nós, porque nos desviamos, porque o nosso ego foi maior do que Ele. A gente achar que a gente não precisa dele para nada. Então vamos deixar Ele trabalhar em nós, vamos deixar Ele nos moldar, vamos deixar Ele nos lapidar. Que uma coisa eu falo para vocês, é muito bom. É um período de perdão? Não. Ou sim. Porque é um período que você vai querer ficar mais sozinha. Mas nesse período, você vai depender mais de Deus. E Ele vai se aproximar mais de você. Você vai conhecer Deus de uma maneira mais profunda, mais imensa, mais linda. Eu acho que a palavra certa é essa. De uma maneira mais linda. Ele vai se revelar a você de uma maneira tão sublime, tão intensa. Você vai conhecer Deus tão... Gente, eu não tenho palavras para definir para vocês como é. Eu costumo dizer que antes eu conhecia Deus de ouvir falar. É igual Jó. Ele falou, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora não, agora eu conheço Deus. Por todos os motivos. Eu conheço a Ele porque Ele se mostrou a mim. Ele foi o único que não me abandonou na hora que eu mais precisei. E quando você conhecer a Deus dessa maneira, você vai ficar tão grato a Ele e feliz, porque é como você tivesse voltado a enxergar, como se um tempo você tivesse ficado cego, sabe, com um tampão no olho, você não tivesse conseguindo ver nada por um tempo. E quando Deus te leva lá, que Ele começa a se revelar a você, que você começa a conhecer a Ele, é como se esse tampão saísse e você conseguisse ver as coisas claramente, com mais profundidade. E aí Ele vai trabalhando em você, Ele vai te tratando, Ele vai te moldando, Ele vai te transformando. E você chega a uma conclusão que você não precisa mais de nada a não ser de Deus. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que você se lança aos pés do Senhor, você deixa Ele trabalhar na sua vida, você deixa Ele te mudar. O resto é mimo dele para você. O resto das coisas Ele supre. Em nenhum momento que você estiver no deserto, Ele vai te deixar faltar nada. Nada, 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 nada. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Como lá no deserto Ele fazia com o povo que Moisés estava conduzindo. Durante o dia era uma nuvem que pairava em cima deles para cobrir do sol escaldante. E durante a noite era aquela tocha de fogo para aquecê-los. De comer, Ele mandava o maná todas as manhãs. Então, quer dizer, durante todo o tempo, Ele supria as necessidades. Os sapatos não se acabavam, as roupas não se consumiam. Em todo tempo Deus provinha para eles. Todo tempo Deus cuidava, em todo momento Ele estava ali zelando por eles. Mesmo com a rebeldia do povo, porque o povo era muito rebelde, muito teimoso, como disse no início, fizeram bezerro de ouro para adorar, sendo que toda adoração nós só devemos dar ao nosso Senhor Deus. E mesmo assim,
Deus cuidava deles durante todo o tempo. Em nenhum momento Deus abandonou. E ao mesmo tempo, da mesma forma é nós, quando nós somos conduzidos ao deserto, Deus nos trata, Ele nos cuida, Ele nos acalenta, Ele nos coloca no colo, nos carrega com os cuidados dele. Amém? Então vamos deixar Deus mudar a nossa vida, vamos deixar Ele trabalhar em nós, vamos deixar Ele nos transformar. Quanto menos você resistir ao trabalhar de Deus, ao tratar de Deus, menos tempo nós permaneceremos no deserto. Algumas pessoas falam que deserto, nossa, deserto tristeza, deserto frio, deserto dor. Só que nós temos que avaliar direito isso aí, né? Porque é no deserto que nós ficamos também mais resistentes. É no deserto que nós enxergamos mais as coisas. É no deserto que nós sabemos quem está com a gente, quem não está. É no deserto que nós descobrimos que o único que pode nos ajudar é Deus. É no deserto que nós aprendemos a nos diminuir e Deus crescer. É no deserto que nós aprendemos a amar o nosso próximo. É no deserto que nós aprendemos a sermos mais dependentes de Deus. E sendo dependente de Deus, não tem como nada mais dar errado na nossa vida. A partir do momento que você entrega os seus caminhos ao Senhor, você deixa Ele conduzir a sua vida, o seu caminho, tudo fluirá melhor. Ah, mas se eu entregar minha vida ao Senhor, eu não vou ter provações nem problemas? Claro que vai. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, da mesma forma é nós. Nós vamos ter sim, nós vamos ter problemas, nós vamos ter tribulações, provações, mas em tudo seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. São as palavras dele para nós. E ele não mente. Deus não é menino, não é homem para mentir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Em tudo com Ele nós seremos mais que vencedores. Isso me deixa emocionada, porque Ele veio ao mundo, Ele morreu por nós e nos deu esse direito. Nos deu esse direito de sermos chamados filhos de Deus e dizer que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então é nisso que nós temos que pensar. Quando nós estivermos lá no deserto, sendo testados, sendo moldados, sendo provados para ser aprovados, para receber o que Ele quer que nós fazemos. Pensem nisso. Pensem nisso. E deixa Deus trabalhar em você. Deixa Ele mudar você. Amém? Eu quero orar. Eu quero orar por vocês e pedir para Deus que dê sabedoria, paciência, instruções, discernimento, para que vocês consigam passar por esse deserto, segurando nas mãos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu te louvo por mais essa oportunidade, Pai, por mais essa oportunidade de falar aos seus filhos, de passar um pouco, Senhor, do que eu vivi, de passar um pouco do que eu estou aprendendo, Senhor, à frente. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por o Senhor ter cuidado da minha vida, da minha família, dos meus irmãos em Cristo,
por o Senhor ter trabalhado na minha vida de uma forma linda, como o Senhor tem trabalhado. E eu peço a Ti, Senhor, que olha por todas essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Que seja, Senhor, um incentivo, uma ajuda, para que ela possa superar essa fase, Senhor, segurando em Tuas mãos. Porque em nenhum momento o Senhor nos abandona nessa fase, Pai. E eu espero que essa pessoa entenda isso e se prostre aos Seus pés, entrega o caminho ao Senhor. Porque a partir daí, a vida dela vai estar transformada, vai estar mudada. Porque o Senhor vai estar à frente, direcionando e guiando por todo o caminho, por toda a trajetória dela. É o que eu oro a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.